Os fundos imobiliários morreram. Tenho escutado essa frase aí recentemente e resolvi gravar esse vídeo para explicar para você sobre a morte dos fundos imobiliários. Não se preocupe, eles não morreram, é apenas aí o título do vídeo. Eu vou te dizer que eles não morreram e não vão morrer. Não se preocupe se você tem fundo imobiliário e se você queria investir, pode investir porque tá tranquilo. Sou Peterson Siqueira, gravando em Orlando. Se você é novo no canal, deixa um joinha e se quiser pode se inscrever aqui, tem um botão aí embaixo. Muito bem, Peterson, por que você está falando da morte dos fundos imobiliários? Muita gente me procura, me manda mensagem, me manda e-mail, querendo saber dos ativos que tiveram desvalorização, o ativo que caiu, o fundo imobiliário que despencou e essas notícias aí que para quem é novo talvez faça um pouco de receio, tenha um pouco de dúvidas, mas eu vou te deixar aqui mais calmo e mais tranquilo. Fundos imobiliários é da renda variável, então varia, as cotas elas oscilam para baixo e para cima. Então o que acontece? O nosso mercado financeiro ele sofre influências de vídeos, de notícias, de boatos, de fatos relevantes. Quando tem algum fato relevante, faz com que o preço caia. Tem um outro fato relevante, faz com que o preço suba. Então é normal essa oscilação. Só que não houve a morte dos fundos imobiliários. O que está acontecendo é que ele está no momento de baixa, muitos ativos estão em baixas. E por que os fundos imobiliários estão caindo bastante? Um ou outro pode sofrer uma variação maior por conta de uma notícia específica de um fundo imobiliário. Mas, no entanto, eles seguem a variação do mercado imobiliário. Eles estão muito próximos do mercado imobiliário. Então, os fundos imobiliários, eles tendem a seguir ali as regras referente ao mercado imobiliário. Se o mercado imobiliário está bom, os fundos imobiliários estão bons. Se o mercado imobiliário está ruim, o fundo imobiliário também fica um pouco ruim. Só que ainda existe muita vantagem em investir em fundo imobiliário. Você pode pensar, Peterson, mas eu prefiro investir em imóvel físico. Tudo bem, é uma característica também que você pode investir em imóvel físico, só que você também precisa investir em fundo imobiliário se você quer ter mais ali uma receita rápida, mais proventos todos os meses, se você não quer ter preocupações. Quando eu digo em morte dos fundos imobiliários, você precisa saber em qual fundo imobiliário você está investindo. Existem vários tipos de fundos imobiliários e alguns deles têm prazo para acabar, aí ele vai realmente morrer. Mas existem fundos imobiliários que o prazo é indeterminado, ou seja, não vai morrer, não vai acabar. Então, quando você for investir num fundo imobiliário, procure escolher aquele que tem prazo indeterminado, assim ele não vai morrer. Os fundos que têm prazo para acabar, eles nascem, tem lá o seu valor de mercado e no decorrer dos anos, quando chega o prazo, às vezes o fundo é criado para durar por 5 anos, quando está próximo de acabar, o fundo vai acabar, começa a fazer a amortização, devolver o dinheiro para os cotistas. Nesse caso ele vai morrer. Algumas vezes o valor pago é muito atrativo. Quem não sabe que o fundo está morrendo, que o fundo vai acabar, pode entrar e depois vai se surpreender porque vai ter um final, vai morrer sim esse fundo imobiliário se o prazo é com prazo determinado. Vai uma dica aqui para você que não quer que o seu fundo imobiliário morra. Escolha fundos imobiliários com prazos indeterminados, multi-ativos, multi-inquilinos e multi-estados. Então, pensando nisso, você vai estruturar uma carteira com os melhores fundos imobiliários, não vai se preocupar com a morte dos fundos imobiliários. Eles não morreram e eles não vão acabar. Este segmento aí de ativos na nossa Bolsa de Valores, ele está ganhando muita força, principalmente aí com os vídeos que estão sendo divulgados, muitos canais novos estão sendo criados, muita gente passando informação sobre fundo imobiliário, muita gente gosta de ter uma renda todos os meses, porque fundos imobiliários
pagam proventos todos os meses. Recentemente eu fiz um vídeo falando que tinha vendido todos os meus fundos imobiliários, recebi uma série de críticas e estão dizendo que eu estou abandonando os fundos imobiliários, que eu falo uma coisa e faço outra. Veja, quando você entra no mundo dos investimentos, você tem a sua estratégia. A estratégia do Peterson é diferente da estratégia da Maria, do João e do Pedro. Quando eu iniciei nos fundos imobiliários, foi há pouco tempo atrás, 2 anos. 2 anos é pouco para se investir. Mas antes de eu iniciar nos fundos imobiliários, eu tinha financiamento imobiliário. Eu pagava um financiamento imobiliário, então, por razões estratégicas, vendi os fundos imobiliários, que têm um financiamento junto à Caixa, e agora estou retomando a compra de fundos imobiliários. Só que você precisa saber que as coisas mudam. Quando você começa a investir, você está sempre ali querendo investir no melhor ativo. Aí pode ser ação, pode ser fundo imobiliário, só não vai investir em poupança que não é investimento, tá bom? Aí você começa a montar a sua carteira e dentro da sua carteira, uma coisa primordial é a reserva de emergência. Muita gente deixa na renda fixa. Todavia, eu não tenho reserva de emergência em renda fixa. Se eu preciso de dinheiro de emergência, eu vou ter que vender a minha renda variável, que são ações ou fundos imobiliários, porque eu não tenho reserva de emergência. Mas você pode ter, aí você venderia seu Tesouro Direto, seu CDB, beleza, mas é a estratégia sua, eu tenho a minha. Então, sobre as mortes do fundo imobiliário, eles não morreram, estão aí a todo vapor, mas saiba escolher. Existem muitos fundos imobiliários e dentro dos fundos imobiliários você tem que montar uma carteira estratégica. Então você tem que pegar fundos imobiliários de galpões logísticos, de shoppings, de papel, de vários segmentos para você aí balancear a sua carteira. Aí você pode estar perguntando, e qual a quantidade ideal de fundos imobiliários? Isso depende de quanto dinheiro você tem e de qual preocupação que você quer ter. Quanto mais fundos imobiliários, mais preocupação na questão de declarar imposto de renda, de fazer anotações, de receber os proventos, mas isso aí é tranquilo, não se preocupe. Só que quando você investe em fundos imobiliários, você precisa vender, lembre-se que se você vender, você paga imposto de renda sobre o lucro. Diferente das ações, que você pode vender até R$20 mil e não paga nada de imposto de renda. Essa é uma vantagem então das ações, que até R$20 mil você não paga imposto de renda. Já fundos imobiliários, vendeu, teve R$11 de lucro, tem que pagar, tem que fazer DARF e recolher o tributo para a Receita Federal. Mas o que eu quero dizer, fundos imobiliários continuam sendo muito bons, fazem parte de uma carteira estratégica. Eu tenho agora dois fundos imobiliários na carteira porque estou retomando a compra de fundos imobiliários. Também tenho ações, é lógico. E no decorrer dos vídeos, conforme eu vou rebalanceando a minha carteira, vou reestruturando a minha carteira, eu vou fazendo vídeo para vocês e dizendo os motivos que me fizeram comprar determinado ativo, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de informações para vocês verem como é que faz, para vocês tomarem a decisão correta de investimento. Para o vídeo não ficar longo, vou finalizar ele agora. Te vejo aí nos próximos vídeos. Um abraço aí e tenham um excelente dia.